E aí os médicos vieram olhar meu pé assim, e eles falaram, cara, sinto muito, você não vai poder nem caminhar com o pé desse jeito. Aí eu começo a chorar pra cacete e falo, então não tem problema, porque eu não vim aqui pra caminhar, eu vim aqui pra correr. Aí eles começaram a rir e disseram, cara, é impossível, você vai sentir muita dor. Começo a chorar mais assim, aí eu digo que vai doer bastante, eu sei, mas que é impossível, nós vamos ver. Consegue um tênis que caiba no meu pé e vocês vão ver um cara correr 422 km com uma perna só. Numa distância dessa de 76 km nadando, isso dá o quê? Dá um dia, 2 dias? A primeira vez que eu fiz, eu levei 51 horas e a segunda vez que eu fiz, eu levei 40 horas. E daí como é que você faz? Porque você tá lá na piscina nadando, indo, voltando, você sente sono uma hora. Você dormiu? A primeira vez que eu nadei isso, eu dormi. Foi nadando num rio lá da minha cidade, Rio Itajaí-Açu, saindo de Blumenau e indo até Navegantes, que é onde tem o aeroporto lá de Navegantes. E eu nadei durante 12 horas, né? E na época era bastante coisa, né? 12 horas. E aí nesse alongo braço, eu, cara, tão relaxado que eu apaguei. E aí fui pro fundo. E aí tentei respirar debaixo d'água. E tu tenta dar um golão de água. Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio, de nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio aqui dos Extremos, o podcast de negócios, alta performance, vida pessoal, vida profissional. Meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui desse podcast que faz parte do nosso hub de conteúdo aqui do G4 Podcast. E comigo, meu co-host, querido Quebra-Telha. Seja muito bem-vindo, Bruno Nardon. Fala, Dodô Barbinha de Siriguela. Essa foi boa. Barbinha de Siriguela. Barbinha de Siriguela. Essa foi boa, mas olha aqui, galera. Não, vamos olhar. Olha pra câmera. Vocês estão vendo? Faz assim, ó. Coloca... Tá vendo? Não dá pra mais ver a papadinha dele. Olha só. Isso é um excelente trabalho do Juarez, o visagista. Eu acho que é assim que se fala. Cara, ficou muito bom. Famoso da internet, parabéns, que viu? veio aqui no Parabéns. G4, cortou meu cabelo aqui no G4. Olha aí que coisa maravilhosa. Passou aspirador no chão depois ou tá cheio de pelo? Não, fizemos pro geral ali, tá... Salinha tá tinindo, só colaram o carpete, tá com cheiro de tinta. Mas fora isso, tá ótimo. Tava pra fazer nas minhas férias e a galera fez agora, eu não consigo ficar na minha sala, mas fora isso, tá tranquilo. E aí? Quebra-telha? Hoje é extremo. Hoje é extremo. Hoje é batimento cardíaco preparado. Bote o seu Apple Watch pra rodar no seu corpício, que hoje o negócio não tá pra brincadeira. Cara, quem tá aí na academia... vai ter que ficar mais de uma hora. Vai dar aceleradinha, vai mudar o pace ali, com certeza absoluta. Vai mais devagar até. Com certeza absoluta. Manda! Rapaz, deixa eu te falar. O nosso convidado de hoje, ele está nômade no momento. Ele foi radicalizado em Blumenau. Era do Rio. Era do Rio, carioca. Radicalizado da Tijuca, em Blumenau. Não é que nem você. É, não é raiz. É um carioca Nutella. Carioca Nutella. Mas... Nutella não, creme de avelã light, porque o cara é light, sacanagem. Nossa. Mas o cara é radicalizado em Blumenau, hoje tá morando ali na tríade, Campinas, Jundiaí, São Paulo, tá ali achando o seu little canto pra ficar os próximos anos. Tem uma trajetória inspiradora, ele é obcecado por recorde, é o cara que não vale competir, o negócio dele é ganhar, é bater recorde, o cara é casca grossa. Senhoras e senhores, o viciado em Ironman, em triatlon. Ironman não, em viciado em triatlon, o cara que vive literalmente nos extremos, e vamos entender o grau desse extremo que ele vive. Daniel de Oliveira,
seja muito bem-vindo ao extremo. Bem-vindo. Que não é nada de extremo pra você. Pra ele... Seja bem-vindo ao extremo que não é tão extremo pra você. Meso extremo. Cara, eu fico feliz demais, gratidão por essa oportunidade, é uma honra poder estar aqui, ver vocês, que eu só via na internet aqui, poder estar aqui na frente de vocês, legal demais, e falar para esse público que acompanha vocês, cara, fico feliz demais. Porra, tamo junto. E eu fico feliz porque não me chamaram de ultramaratonista, né, cara, eu já fico feliz, porque normalmente me apresento como ultramaratonista, então, obrigado. Nossa, mas antes da gente começar, que você fazer sua pergunta, a gente chegou aqui, tava trocando ideia... E daí ele falou, né? Eu falei, pô, cara, te acompanho já faz um tempão. Como que é mesmo o teu perfil no Instagram? Ultra Daniel de Oliveira. Ultra Daniel de Oliveira. Galera, sigam ele lá pra vocês verem o que esse cara faz. Já faz um grande tempo que eu sigo esse cara. Sou um baita admirador das provas que você faz. Eu perguntei, quando vai ser a próxima prova que ele vai fazer? Daí você falou que vai ser agora, 1º de setembro. Não, primeiro eu tenho essa é a principal desse ano. Isso. Mas primeiro, agora, dia 23 de junho, na França, eu vou fazer um quíntuplo contínuo. Um quíntuplo contínuo. São só 5 Ironman em 3 dias. 5 Ironman em 3 dias. E em setembro? E em setembro são 30 Ironman contínuos. 30 Ironmans contínuos sem parar. O tempo limite são 45 dias, mas minha meta é ficar ali entre 30, talvez 35 dias. E qual que é cada uma das distâncias? Desse da Itália? Esse de setembro. Isso. Setembro é a maior prova que vai existir na história, assim, nunca houve nada tão grande assim entre qualquer modalidade esportiva, né? Então são 114 quilômetros de natação, 5.400 quilômetros de ciclismo, dá para atravessar o Brasil de norte a sul, e depois 1.266 quilômetros correndo. Vamos dormir, né? Acabou. Exausto. É isso. Que loucura, vai ser lindo, cara. Isso vai ser lindo. Que loucura, cara. Agora, começa com a tua pergunta. Dado esse contexto para quem tá ouvindo a gente. Perguntinha... Qual o maior extremo da tua vida? Perguntinha, a primeira vez que a pergunta perde a razão. É uma pergunta que sempre fazem. Treino pra uma porra dessa é extremo todo dia. Sim. O mais difícil, na verdade, é a preparação para essas provas tão longas, né? Porque não importa muito a velocidade que a gente vai. A questão é quem para mais perde, né? E quem para menos vence. Essa que é a competição. Então, uma parte da preparação que eu faço é a abstinência de sono. E esse é o inferno. Isso é extremo. Então, eu comecei a fazer isso lá em 2017, que foi a primeira vez que eu fui fazer um Deca, né? E aí, Deca era 10 vezes o Ironman. Então, é 38 de natação, 1.800 pedalando e 422 correndo. Então, para mim era inédito e tal. E nessa época eu tinha uma academia, né? Então, eu trabalhava das 6 da manhã até meio-dia, direto. Aí eu tinha um intervalo do meio-dia até as 4 e depois trabalhava das 4 até as 9 ou 10 da noite, dependendo do dia. Então, no período da tarde ali, eu corria e nadava. E terças, quintas e sábados, quando eu terminava o expediente, ia para casa, ao invés de jantar, tomar um banho e dormir, eu tomava um banho, jantava, subia na bicicleta e pedalava até as 4 ou 5 da manhã, dependendo do dia. Na rua? Na rua, na estrada. E aí, então, em 7 dias, eu dormia só 4 dias. Entende? Isso era extremo. Então, na primeira semana que você fica 3 dias sem dormir, parece que você vai morrer, parece que nada vai funcionar, você não presta para nada, o tico-teco não bate, alguém te chama, tu volta com delay, assim, tu não consegue fazer cálculos simples de matemáticos. Na segunda semana, você começa a se adaptar com alguns percalços, e a partir da terceira semana você começa a subir o nível. Você não só suporta, mas você começa a melhorar. Você exigiu tanto do teu corpo que a resposta celular fica mais eficiente. Isso é maravilhoso. E essa é a parte mais difícil do treino. Porque treinar ali, nadar, pedalar e correr, beleza, vai lá, a gente faz isso a vida inteira. Mas trabalhar isso com o estresse extremo, com o cortisol lá nas alturas, esse é o desafio, esse é o pulo do gato. Por isso que qualquer um pode fazer isso, mas que não é para qualquer um, porque suportar esse nível de estresse que isso proporciona, esse é o verdadeiro desafio. E qual é a diferença de maratonista, de triatlon para Ultraman? É que Ultra triatlon, ele precisa ser a distância contínua. Você tem que nadar tudo, pedalar tudo e correr tudo. Então só tem uma largada e uma chegada.
E o Ultraman, no primeiro dia você nada 10 km e pedala 145. Então você tem uma ultramaratona aquática, 10 km é uma ultramaratona aquática, mas 145 não é nenhum ultraciclismo, não é nenhum ciclismo de Iron. E ainda são só 2 modalidades, você tem 12 horas para cumprir isso. No segundo dia você tem que pedalar 276 km. É um ultraciclismo, mas é só um ultraciclismo. E no terceiro dia você tem que correr 84 km, 2 maratonas. É uma ultramaratona, mas é só uma ultramaratona. Então, por ser fracionada em 3 dias, ela não é caracterizado ultra triatlon, entende? As pessoas que fazem Ultraman ficam bravas comigo quando eu falo isso, mas não sou eu que inventei isso, entende? Isso é critério da Associação Internacional de Ultra Triatlon. Então, triatlon é uma prova do início ao fim. Seguido, sem parar. Seguido. O relógio não para, entende? Se você for no banheiro, se você dormir, se você cair, o relógio está rodando. Não, o outro são 3 coisas você tem 3 etapas, entende? É diferente. Parceladinho. Parceladinho. Do jeito É igual assim, ó, você correr 10 km ou fazer 10 tiros de 1 km. Perfeito. Entende? Agora, Dani, tirando essa parte da tua vida aí... Calma aí. Tô com uma dúvida aqui, cara. Porra, tô com uma dúvida. Hoje em dia, quanto tempo você dorme? Vocês, cara. Hoje em dia, quanto tempo você dorme? Essa noite eu dormi 6 horas, né? Mas a noite anterior eu dormi 2 horas. Então, mas faz parte do seu treinamento? Já faz. Tudo que eu faço faz parte do treinamento. Porque a principal habilidade que eu preciso desenvolver não é física, ela é mental. Então, o gerenciamento das dificuldades, principalmente as dificuldades corriqueiras, é o principal. Porque às vezes a gente foca tanto ali em nadar bem, pedalar bem, correr bem, mas você não é capaz de gerenciar as coisas básicas, como alimentação, ida no banheiro, entende? Mastigação. Se você não mastigar o alimento direito, você não vai digerir ele direito. Se não digerir direito, ou ele vai para baixo ou ele vai para cima, de forma precipitada, entende? E aí temos um problema. Então, fazer esse gerenciar o sono, obviamente. Entende? Quanto tempo você dorme por semana? Quanto tempo você dorme durante a semana? Porque teve um dia que você dormiu 2 horas, hoje você dormiu 6. Nunca fiz essa média, assim, nesse momento aqui eu não fiz essa média não, né? Mas quando eu estiver lá preparando pro triplo deca, eu vou fazer essa estratégia ali, de dormir 4 dias por semana só, 3 dias não dormir. E porque, principalmente nos finais de semana, normalmente eu viro. Na primeira semana faz muito mal. A primeira semana parece que tudo vai dar errado, entende? E a gente não tem nenhum estudo científico falando sobre isso, entende? E precisa de mais material humano para a gente poder comprovar o que acontece. Precisa desse acompanhamento. Você deve ter acompanhado aquele cowboy, aquele cara que fez Iron Cowboy. Foi batido já foi batido. Que fez 101 dias, cada dia fazia um Ironman, né? E ele tinha uma equipe grande acompanhando ele ali, para ele dormir bem, câmera hiperbárica, alimentação, sono, gente soltando musculatura e tal. E teve um grupo de médicos acompanhando ele também. Sim. Hoje você tem algum grupo de médicos acompanhando o que você está fazendo ou vamos na doida? Nesse momento é tudo eu com meme comigo, né? Meme comigo. E assim, só falando do Iron Cowboy, ele tinha feito primeiro, não vou lembrar o ano lá, mas sei lá, uns 10 anos atrás, talvez, não sei se era tudo isso, ele fez 50 Ironman em 50 dias. Um Ironman em cada estado americano. Imagina, terminou o Iron agora, você entra no avião e vai para o estado seguinte. Pô, espetacular, escreveu o livro, fez documentário e tal, ganhou uma grana por ter feito isso, negócio animal. E aí depois ele foi fazer o 100 Ironman. E aí ele perdeu a mão. Porque aí era sempre no mesmo lugar e tal, e aí teve bastante polêmica, porque aí o pedal era feito com um vácuo, né, o cara na frente, ele só seguindo, a corrida era praticamente toda caminhando e tal, e aí dava essas polêmicas e ainda assim todo o recurso. E aí foi isso viral, assim, né, da galera, pô, ele tinha feito um negócio tão bonito lá nos 50, que foi filé mignon, foi bem feito mesmo, foi um baita trabalho. Depois fez ali, que legal, 100, foi o primeiro cara do mundo a fazer, e aí no ano passado um inglês foi lá e fez 103, só que o inglês foi, cara, ele foi lindo o que ele fez, foi um baita trabalho, e ele mostrou todos os detalhes da natação, todos os detalhes do ciclismo, todos os detalhes da corrida, e ele não caminhou em momento algum, e cravou uma média de 13 horas por dia durante 103 dias, cara. Foi espetacular, assim, bonito. Mostrou a foto dele, todos os dias ele tirava uma foto, assim, só de shorts, assim, mostrando tudo, cara, ficou magrelo. Bonito, ficou. E com a barba gigante, ele não tirou a barba, ficou crescendo, cara. Até pra ser... pra dar a característica ali do desafio, bem legal. Mas aqui, me fala, tirando essa parte do esporte que você já vive dentro do extremo, qual foi o maior extremo que você já passou na tua vida?
Profissional, pessoal? Olha, cara, talvez... Assim, eu nunca tive uma mentalidade muito ortodoxa, né? Eu sempre via a realidade de uma maneira um pouco diferente dos outros. E desde moleque, quando eu tomei as rédeas da minha vida com 14 anos e comecei a fazer musculação e descobri que eu não precisava seguir a mesma vida do meu pai e da minha mãe, assim, e tal, e eu podia escolher o que eu ia fazer. E comecei a estudar por conta própria, né? Saía da sala de aula e ia para a biblioteca para ler sobre tudo, né? Não tinha internet naquela época, né? E como eu comecei a ler sobre tudo, eu comecei a fazer questionamentos que as pessoas em geral não faziam, né? E aí ia virando cada vez mais estranho, cada vez mais estranho. E fui crescendo e ficando cada vez mais estranho. E aí chegou num ponto que as pessoas achavam que verdadeiramente eu era louco, assim, sabe? Elas não olhavam para mim como a gente está se olhando aqui, sabe? Com respeito e tolerância. Elas olhavam assim, tipo, o que esse cara tá falando? Desse jeito. E aí chegou no... Cara, eu comecei a duvidar da minha sanidade por como eu falava. E aí até que um professor lá da universidade lá da minha cidade, ele vendo assim, né, a minha estranheza, ele falou, cara, aqui não vai ter ninguém para conversar contigo, mas eu conheço um cara que pode falar contigo. E ele me passou o contato, um e-mail, né, do João Roberto de Souza, que era doutor em psicologia do esporte e psicanalista, e que vive em Minas Gerais até hoje, né? Em Bom Repouso, em Minas Gerais. E eu comecei a trocar e-mail com ele, falando sobre minhas percepções e tal, né? E assim, a minha preocupação é, eu tô louco de verdade ou não? E aí ele falou, quem te ensinou isso? Como você aprendeu? Eu falei, cara, essas são as minhas percepções quando eu faço meus treinos, quando eu corro, né? Quando eu faço musculação e tal. Aí ele falou, não, cara, você tá mexendo com coisas que são muito grandes. E provavelmente não vai ter ninguém para falar contigo aí. Então vem para cá. E aí eu fui lá para Bom Repouso em Minas, e aí fiquei um mês lá com ele, e ele começou a dar nome aos bois. E tudo aquilo que parecia loucura, que parecia estranheza, tinha um porquê. O que era curioso é porque ninguém me ensinou. Eu aprendi sozinho, aprendi observando e experimentando, né? E aí ele me apresentou o William Reich, que era meio que quase, não era bem um arqui-inimigo, assim, né, que eles não viveram exatamente na mesma época do Freud, assim, né, então tem a linha Reichiana e a linha freudiana, né, e aí, discípulo do Reich tinha o Alexander Lowen, que aí foi o que deu nome para esse processo que eu fazia, que chama bioenergética, que era simplesmente canalizar a energia de tudo, trazer para dentro e devolver com movimento físico, sabe? E esse foi o pulo do gato. E aí eu comecei, através disso, transformar emoção em energia. E é um negócio que a gente não tem estudos falando sobre isso. Então, quero muito ser pioneiro nisso. Como transformar alegria em força, tristeza em força, raiva em força, medo em força. Entende? Esse é o ponto. E aí do extremo foi passar esses 30 dias lá com ele, que assim, eu fui pro exército e tal, e passei pelaquela pressão militar, assim, e perto do treinamento que o cara fazia comigo, cara, o exército tinha sido um spa, assim, cara, era brutal, assim, era brutal. Quando você tinha? Uns 23, 24, mais ou menos. Mas o que eram essas loucuras ou essas percepções que você tinha durante essa época que estava na academia, ou essas coisas que você falava que levaram você a ir até ele? Eram piras filosóficas? O que era isso? Não só filosóficas. Filosóficas, ok, né? Um monte de gente pensa um monte de bobagem, fala um monte de bobagem, né? Mas eu começava a sentir coisas que as pessoas não sentiam. Por exemplo? Eu podia sentir o sangue circulando dentro do meu corpo. Você ainda consegue sentir isso? Sentir o pulso, posso sentir o pulso lá no meu tornozelo, sentir o pulso atrás do joelho, por exemplo, entende? Consegui entrar nesse nível de introspecção a ponto de fazer isso. Isso é uma coisa que os yogis trabalham muito, né? E tanto que trabalham na questão de autocura e tal, essas coisas assim. Isso eu flertei pouco com isso, mas desenvolve essa habilidade de poder sentir o corpo, é o que a gente estava falando em off lá quando eu quebrei a escápula, que por isso que eu consegui recuperar tão rápido, entende? Se eu coloco a energia na parte do corpo que eu quero, então eu aumento a quantidade de nutriente e oxigênio e acelero o processo de recuperação. É isso que a gente faz durante vários dias correndo, por exemplo, entende? E daí, indo lá para Minas Gerais, quando você estava com esse professor, foi esse trabalho que foi feito lá?
Ele começou a mostrar isso principalmente assim, primeiro a gente vasculha tudo para achar o que tem de errado, né? Então você vai pro teu inconsciente, subconsciente na verdade, vai pro teu subconsciente e encontrar todas as pedras dentro do teu sapato. Então é um pouco de hipnoterapia, coisas do gênero. Não. Talvez chegasse mais próximo de uma regressão, mas não é bem uma regressão tipo ali assim, volta lá pro ano tal, assim, entende? Ele te coloca num estado, que é o estado bioenergético, onde você não tem a parte racional, a parte lógica te governando. Então você fica totalmente com... Não tem um porteiro aqui que guarda as emoções lá embaixo. Sim. Então as emoções começam a vir à tona. E aí tem toques físicos que faz no corpo para detectar que parte da tua existência está com problema. Se você tem bloqueios por questão paterno, repressão sexual ou coisas nessa linha, e ele vai fazendo a leitura através de toques no corpo para identificar isso. E é brutal, assim, parece bem simples, só que quando você não tem a parte racional no comando, se filmarem o cara fazendo isso, parece um exorcismo, assim, sabe? Porque como não tem a parte racional, o teu corpo começa a se contorcer e contrair de uma forma involuntária, e você começa a se enrolar no chão, gritar, chorar, é um negócio horroroso, assim, de ver. Só que no dia seguinte, você caminha como se não tocasse no chão, assim, como se pegasse todo um piano, tirasse das costas, assim, sabe? É uma experiência maravilhosa. E você fala que a explicação disso vem de toda essa linha que... Da linha Haitiana. Isso, Porque aí, tipo, ele usava isso no divã, né? Com os pacientes deitadinho lá e tal, né? E aí veio o Lowen e começou a fazer experimentos com estímulos físicos. E o João Roberto foi lá e botou isso para atleta, né? Que ele era treinador de atleta e botou isso para atleta. E aí quando... ele começou a estimular isso, porque eu fazia assim, às vezes conseguia, às vezes não, né, quando fazia sozinho. E com ele, era todo dia, né, cara, era todo dia, era aquela pressão, e era todo dia. E era bem lindo, assim, porque ele sabia exatamente como mexer comigo, né, e aí ele me botava pra fazer os exercícios mais absurdos, e quando eu caía no chão já com o cara já querendo chorar, assim, ele olhava assim, é assim que tu quer ser melhor do mundo? Pega as tuas coisas e some daqui. Tu é um homem ou tu é um rato? Nossa, como que fala isso, cara? Como que fala? E aí, assim, é bizarro. Tu tá ali no chão, ofegante e quase chorando, sem se aguentar mais, o corpo todo tremendo, não aguenta. Aí o cara fala um negócio desse e tu... volta e... bum, mais um round. Vem. Bum, bum, bum. E aí você aumenta a potência e diminui a frequência cardíaca. Aumenta a potência e diminui a frequência cardíaca. Isso é maravilhoso. Esse é o ponto. Isso também, técnica de yogi. Não tem nada a ver com esporte isso. Yogi. Você corre mais rápido, diminuindo a frequência. Você acelera e diminui a frequência. É bizarro. Muito louco. Boa. Qual foi a história mais inusitada durante uma prova que tu já viveu? Inusitado, cara, tem uma história clássica, que é em 2017, nesse DECA, que eu fui sozinho, sem staff para a prova. E... aí teve erro de contagem de volta na minha natação, em vez de nadar 38 quilômetros, eu nadei 41 quilômetros, saí em terceiro de dentro d'água, todo tenso e tal. E aí fui pro pedal lá, me arrumei tudo sozinho, lá 1h da manhã, uns 5 graus de temperatura, me tremendo todo. Fui lá molhadão, comecei a pedalar, e aí com 20 horas mais ou menos pedalando, uns 400 quilômetros já nas costas, o staff de um atleta diz: Daniel, vai lá e confere tuas voltas, porque tu passou 6 vezes pelo meu atleta e no computador a tua distância tá igual. Aí eu, cara, eu fui lá reclamar e aí eles falaram, vamos verificar. E aí quando eles falaram, vamos verificar, eu lembrei que na natação, quando eu reclamei que eles estavam contando errado, eles falaram a mesma coisa, vamos verificar, eu sabia, vai dar merda. Aí eu pedalei mais 20 horas, estava com 800 e poucos quilômetros, e aí quando eu fui olhar no computador, eu estava devendo 150 e poucos quilômetros. Aí eu fiquei muito puto, e comecei a dar de dedo na cara do organizador, e em cima da bike, né? Eu aqui pedalando, eu estava num lugar mais alto, ele estava num lugar mais baixo, e eu dando de dedo na cara dele, assim, pedalando, olhando pro lado, e falando que ele estava me trapaceando, que ele estava querendo favorecer os europeus e tal. E aí nisso eu caí da bike, e quando eu caí, o meu pé girou 180 graus e eu tive a ruptura parcial do tendão do calcâneo.
E aí a vontade de jogar a bike no lago, assim, era uma pista de 7 km em volta do lago, a vontade de jogar a bike no lago e ir embora, assim. Eu pensei, pô, os caras não me querem aqui, né? Os caras não me querem aqui. Aí vieram os staff dos caras que estavam atrás de mim, estavam contando na mão as voltas para saber se o cara deles ia me alcançar, e eu da frente fazia a mesma coisa, contando, me monitorando. Porque nessa prova eu fui como favorito, porque eu tinha vencido no ano anterior com 4 horas de vantagem do segundo colocado. Então todo mundo estava me marcando. E aí, quando eles foram olhar o que estava marcando na minha bike, estava tudo certinho, estava igual. Aí eles passaram minha bike e o sensor não estava pegando. Às vezes pegava, às vezes não. E estava dando esse erro. Aí o organizador viu, reconheceu que estava errado, ele falou, cara, faz a tua prova e o que marcar no teu ciclo a gente vai aceitar, ninguém faz objeção, é isso. E aí, pô, eu tava com 800 e tanto, faltava 1.000 quilômetros pra pedalar. E com o calcânio fudido. Na hora eu sentia dor, mas nem dei atenção, só queria resolver o BO. Aí baixei, eu tava em terceiro lugar, tinha um americano em segundo e o francês em primeiro. E aí baixei a cabeça, comecei a pedalar acima de 40 por hora, e aí com 1.200 quilômetros eu passei o americano, e aí, pô, 600 quilômetros para pegar o francês, não peguei o francês terminou o pedal 13 quilômetros na minha frente, 13 quilômetros. Daí eu pensei, tranquilo, tem 422 quilômetros para correr, pego ele antes dos 100, para ver minha programação, pego ele antes dos 100. E aí quando eu vou para correr 5 km na escuta. Pego ele antes do 100, cara. Isso que é pensar no longo prazo. E era longo, mas era curto, né? 100 para 422. Nada, 20%. E aí, quando eu tirei o capacete para fazer a transição, e eu vou tirar a sapatilha, quando eu tiro a sapatilha direita, quando eu vou tirar a sapatilha esquerda, que é a que eu tinha machucado, aí eu olho para minha perna pela primeira vez e da minha panturrilha até o calcanhar era uma coisa só, assim, tava retão. Caramba. Aí não articulava mais, já estava começando a roxear, assim, já estava ficando azulado, na verdade. E aí os médicos vieram olhar meu pé, assim, e eles falaram, cara, sinto muito, você não vai poder nem caminhar com o pé desse jeito. Aí eu começo a chorar pra cacete e falo, então não tem problema, porque eu não vim aqui pra caminhar, eu vim aqui pra correr. Aí eles começaram a rir e disseram, cara, é impossível, você vai sentir muita dor. Aí eu começo a chorar mais, assim, aí eu digo, então não, que vai doer bastante, eu sei, né, mas que é impossível, nós vamos ver. Consegue um tênis que caiba no meu pé e vocês vão ver um cara correr 422 km com uma perna só. Olha o nível da loucura do cara. Isso é extremo. E aí veio um americano que ele tinha feito 3 Ironman, aí já tinha acabado, aí ele veio e me trouxe um 44, eu calço 42, aí eu calcei. Daí eu, vamos lá, campeão, agora é a tua hora, vai lá, 422 uma perna só, mostra isso aí. E aí eu correndo só com a direita e a esquerda eu usava só para apoiar, porque não podia empurrar, eu só equilibrava, só batia. Aí eu corri exatamente 120 km desse jeito, 120 quando eu bati o pé direito ele escorregou, aí a minha primeira preocupação, rasguei o tênis do americano, minha preocupação. Aí eu olhei, o tênis estava ok, quando eu olho para minha meia, que ela era branca, ela estava toda vermelha. E quando eu tiro a meia para olhar o pé, a sola do pé fez assim, descolou a sola do pé todinha, assim, abriu tudo. E abriu lá na carne, não foi uma pele que saiu, não era uma bolha, entende? Ai, meu amigo. Que loucura, que loucura. E aí... Você inspirou no Joseph Klimber? Por aí. A vida é uma caixinha de surpresas. Aí entro no estado de vítima lá, vida, azar, por que isso foi acontecer comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, porra, treinei sozinho, vim pra cá sozinho, me roubaram na natação, me caí na bike, e ainda isso agora, por quê? E aí tem as duas perguntas que tira qualquer um do fundo do poço, né? Quem é você e por que você tá aqui? Aí, cara, joga pra dentro essa pergunta e deixa vir lá da alma a resposta. E aí você se transforma numa coisa brutal, cara. E aí tu lembra de todas as vezes que tentaram esfregar a tua cara no chão nessa vida e você não deixou, você levantou. E você condensa essa força de ter levantado todas as vezes ao longo da vida naquele momento. E aí a minha mentalidade é, cara, eu só tô machucado. O meu objetivo aqui é muito maior do que isso. Eu não vou parar porque eu tô machucado. E aí eu paro de mancar e começo a pisar igual, assim. Começo a fazer espuma de sangue no meu pé direito. E eu vou para cima do francês, o técnico do francês vai de bike do lado dele gritar que o brasileiro tá correndo, mas eu perco a prova ainda assim, ele termina os malditos 13 quilômetros na minha frente,
Isso foi bem inusitado. E você terminou a prova? Terminei em segundo. Você tá muito louco, cara. Então aquilo que eu vi do vídeo teu, que você tirou um pedaço do teu tênis, que você foi lá, cortou um pedaço do tênis porque tava machucando o teu dedo, não foi nada perto disso daí. Não. Ela só tava machucando, né? Eu cortei o tênis para não machucar mais, né? Eu já tinha corrido, eu acho que uns 300 quilômetros. E aí tava machucando, faltavam uns 500, né? Ainda para correr. E aí eu cortei para ficar mais confortável, né? Cara, deixa eu falar um negócio, né? Nosso time aqui, que faz toda a pauta, eles olham muito, né? Vasculham a vida da pessoa. E você tem um irmão mais velho, né? Aham. E você já falou algumas vezes em alguns lugares, né? Que você sempre dizia não consigo para as coisas e o seu irmão mais velho sempre conseguia, né? Como que foi essa vivência para você? Quando que foi o momento que você virou a chave e essa frase que eu não consigo passou para eu consigo? Isso é bem curioso, cara, bem curioso. Esses tempos aí ainda tava lembrando, cara. A última vez que eu fui na casa do meu pai mora 60... morava, né, 60 quilômetros da minha casa de Blumenau, né, ele morava em Jaraguá, mora em Jaraguá. E ainda ele ficava lá, a gente conversando, e quando dava aqueles momentos de silêncio, ele ainda olhava para mim e falava, começava a rir sozinho e falava, e eu não consigo, e aí eu não consigo, me chamar de não consigo hoje, cara, meu Deus. Enfim, e isso mudou quando eu tinha 14 anos, quando eu tive contato com a musculação, exercício de levantamento de peso, e o treinador perguntou qual que era o meu objetivo, né? Se eu queria resistência, eu queria hipertrofia, eu queria força. Eu falei, eu quero ficar mais forte que meu irmão. Esse era o meu objetivo. 6 meses treinando, eu fiquei mais forte que ele. E depois, ele era 3 anos mais velho, né? E depois desses 6 meses, eu vi, cara, eu posso fazer qualquer coisa. E aí onde eu comecei a treinar cada vez mais, não só mais pesado, mas treinar mais tempo por dia e me colocar diante de tudo aquilo que era difícil para mim. Qualquer coisa que fosse, que eu olhasse assim, cara, isso aí eu não sei se dá, era para lá que eu ia. Então quanto mais desafiador uma situação era, mais vontade eu tinha de fazer. Aí meu irmão passou a me chamar de destemido Lion Man, que era não era desenho, né? Aqueles tipo Jaspion, que era essas séries japonesas, assim, né? E aí ele era um cara normal e ele virava o Homem-Leão, né? O Lion Man. E aí meu irmão, eu achei, gostei desse nome, Destemido Lion Man. E aí, sempre que eu ia fazer alguma coisa difícil, eu pensava nisso, no Destemido Lion Man. E aí eu nunca mais disse que eu não podia fazer alguma coisa, né? E aí, na verdade, virei fã do impossível, né? Como diz o Walt Disney, né? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, né? E aí levei isso literalmente pro extremo, né? Porque hoje só tem 30 pessoas no mundo que já fizeram o que eu fiz, no mundo todo, entende? E isso é muito bizarro. Que fizeram a prova. Essa prova do Double Decker, só 30 pessoas no mundo fizeram ela uma vez. E só 2 pessoas no mundo fizeram ela 2 vezes. O Double Decker são 20 Ironmans contínuos. 20 Ironmans, 76 de natação, 3.600 de pedal e 844 de corrida. Porque a maioria dos caras faziam uma vez e juravam que nunca mais ia se colocar nessa situação, né? E como que é pra você quando você tá nessa prova? Você entra num estado, assim, de meditação, de êxtase, de... Como é que é essa sensação? Não, música é proibido, cara. Nunca música pra fazer esporte. Porque quebra a tua conexão com você mesmo, entende? Você não pode usar... E funciona quase como um anestésico entorpecente, entende? Então, cara, você tem que estar dentro de você, totalmente presente, sabe? Então a tua atenção tem que estar na tua respiração, você tem que estar sentindo o que está acontecendo, sentindo o teu trato digestivo trabalhando, sabe? Sentindo a contração dos músculos. Quanto mais você é capaz de sentir, menos erro você comete. Quanto menos você é capaz de sentir, mais chance de cometer erros, entende? Esse que é... E cara, numa distância dessa de 76 quilômetros nadando, isso dá o quê? Dá 1 dia, 2 dias, 3 dias? A primeira vez que eu fiz, eu levei 51 horas, e a segunda vez que eu fiz, eu levei 40 horas. E daí como é que você faz? Porque você tá lá na piscina, nadando, indo, voltando, você sente sono uma hora. Você dormiu no meio? A primeira vez que eu nadei isso, eu dormi 2 vezes dentro d'água, né? Foi nadando... Mas ele tá desclassificado? Não. Dormiu, acordou, voltou. Isso. Mas como é que foi isso? Você contou pra gente antes, eu quero que você conte aqui on record. A primeira vez que eu dormi foi nadando num rio lá da minha cidade, Rio Itajaí-Açu,
né? Saindo de Blumenau e indo até Navegantes, que é onde tem o aeroporto lá de Navegantes. Pelo visto bem quentinho o Rio. Água bem maneira. Não, é frio, mas não é gelado, não. É frio, mas não é gelado. Não tem Blumenau, mano. Não, mas é um rio grande, cara, um rio bem grande. Não, mas eu tô pensando na temperatura da água. Ah, não, isso não é problema. E a gente usa 12 graus? neoprene. Você usa neoprene? Não, mais 20 graus, 21, é bem de boa. É gostoso, é gostoso. E no rio, né, você vai a favor da corrente, ele flui, né? Sempre falava, nadava no rio, as pessoas, mas foi contra ou a favor? Assim, porra, cara, quem vai nadar contra? Sou salmão agora pra nadar contra a corrente? Não sou salmão. Mas sempre as pessoas vêm falar isso, enfim. E aí, por você nadar a favor, você faz um nado muito relaxado. Então, o braço bem alongado e tal. E eu nadei durante 12 horas, né? E na época era bastante coisa, né? 12 horas. E aí, nesse eu... Na época era bastante coisa. Hoje em dia não é nada. Esse papo aqui já ficou muito extremo pra mim. 12 horas é tranquilo. Eu acho que eu perdi 50 calorias já, só que... E aí, nesse alongo o braço, eu, cara, tão relaxado que eu apaguei. E aí fui pro fundo. E aí tentei respirar debaixo d'água. E tu tenta e dá um golão de água. E dá um golão de água de rio não é um negócio que é bem legal, né? Porque também a água não é límpida, né? A gente tá no Brasil. Não é um rio da Suíça, que a água é cristalina. E aí tu sobe todo desesperado ali, assim. E tinha alguém perto de você? Tinha, mas não puderam me ajudar, né? Porque até eles chegar ali, né? Tipo, esse lapso, assim, Sim, muito rápido. Super rápido. Mas que eu tenho uma programação mental que sempre que eu tô numa situação verdadeiramente difícil, eu fico extremamente tranquilo. Eu tenho feito totalmente o contrário. E aí eu baixo tudo e eu nunca luto contra o que é natural, né? Isso é um pecado, né? Se você lutar contra o que é natural, você vai perder. Não interessa quem seja você, ou quão forte, habilidoso você é. Lutou contra o que é natural, vai perder. Tudo que você pode fazer com o que é natural é fluir com, né? E no rio, mais ainda. Então aí, beleza, terminei o nado, saí de lá bonitão, 55 quilômetros em 12 horas, baita ritmo, mesmo nadando no rio. E aí outra vez foi em 2019, aí exaustão mesmo, assim, 50 horas dentro d'água, 76 quilômetros, e na piscina, né, fazendo bate e volta. E entrei nessa de flow ali e passou do ponto do flow e eu fui pro fundo aí, né? Aí subi, dei um golão de água, agarra na raia, vem desesperado pra cima, piscina 2,10 de profundidade, piscina olímpica, né? E é bizarro assim, cara, bizarro isso. Mas fora isso... Isso acontece comigo muito da cama pro closet, pra me arrumar pra malhar. Eu levanto aí falo, puta, aí cai e durmo de novo, aí me pego e falo, porra. Quando viu, já foi 40 minutos. E você já dormiu andando de bicicleta ou correndo? Aí de bike foi no treino. De bike deve ser catastrófico. Literalmente, foi catastrófico. Foi no treino. Cara, eu já tinha dado umas pescadas, assim, outras vezes na vida, na bike, mas nunca cheguei a ter acidente, né? E aí eu tava fazendo um treino de virar à noite, né? Pedalando, tava com 20 horas mais ou menos de pedal, sei lá, 500 e poucos quilômetros. Imagina um rolezinho. De boa. Sai 11, voltar 5, vamos pra cima. Não, eu fazia saindo lá de Blumenau e até Laguna, e aí voltava, assim, 300 pra lá, 300 pra cá. E aí assim, funciona bem assim, ó, quando tu tá à noite, ou tá chovendo, ou tem uma situação mais perigosa, cara, você fica hiper lúcido, não importa o nível de cansaço, cara, você tem um olho 360 graus, você enxerga, assim, sabe, é espetacular. E aí, cara, eu virei a noite toda bonitão, quando amanheceu, tudo seco, asfalto limpo, sol, bonitão assim, aí tu sente assim, beleza, agora tá seguro. E aí eu comecei, cara, que sono. Vou pegar um ponto de ônibus e vou dormir pelo menos 5 minutos aqui, que tô com muito sono. E aí nisso que eu pensei, quando eu acordei, eu já tava uns 5 quilômetros depois e já tava caído no chão, já todo literalmente quebrado, assim. Eu dormi e pedalei mais ou menos uns 5 quilômetros dormindo, que eu não faço ideia de como me teleportei do ponto A pro ponto B. E acordei porque eu dei com a cara num poste que assim, aí quebrou o capacete aqui, achei até que tinha quebrado aqui, não chegou a quebrar. E eu caí totalmente assim, como se tivesse tomado um direto do popó, assim, e caí em cima da escápula esquerda e a escápula é assim, né? Ela ficou assim, ó, toda aberta e afundada, assim, né? E aí eu não consegui nem levantar, normalmente, cara, eu caí centenas de vezes na vida e todas as vezes que eu caía, eu levantava rapidão e continuava assim, né? Quase como pra tentar apagar o tombo. Sim. E ali quando eu tentei levantar, só deu uma agulhada nas costas. Aí eu pensei, putz, fudeu. Fraturei a coluna, assim, né? Porque era uma agulhada nas costas, assim, eu senti.
Aí eu tirei o capacete, botei do lado da cabeça, tentei me mobilizar assim, fiquei de conchinha, e aí nisso chegou o socorro e tal, e era bem bizarro, porque aí eles tiraram o meu pulso e mediram a minha temperatura. Eu tava com 34 graus e tava com 50 batimentos, cara. Eu tava dormindo profundo em cima da bicicleta. Caralho, bizarro, que loucura, bizarro. cara. Aí eles mediram várias vezes. Falaram, cara, não tem como isso aqui tá certo. Você tá pedalando, como você tá com 50 batimentos, né? Aí eu falei, eu acho que eu tava dormindo. E eles não conseguiam entender, não assimilavam, assim. E aí eles tentavam me mexer, eu falei, cara, não mexe meu braço, não mexe meu braço. Eles achavam que eu tava com o braço quebrado. Eu falei, não é o braço, minhas costas. E aí eles assim, não, mas então eu estico o braço, não consigo, então tá quebrado o braço. Não, minhas costas. E os caras não entendiam. Aí me levaram, aí beleza, fizeram lá uma tomografia, imagem bonitona 3D. E aí via lá a diferença da escápula, assim. Aí os caras, a gente vai fazer uma cirurgia, vai juntar os ossos aqui assim e tal. E aí eu falei, não vou fazer cirurgia. Não, mas tem que fazer. Não vou fazer. Não, então a gente vai te mobilizar, você esfria a cabeça e depois você volta que a gente vai ter que fazer isso. Não vou mobilizar. E aí eles não conseguiam entender, assim. Eles falaram, não, você tá nervoso e tal, entendo, você tá preocupado que vai parar de treinar. Assim, não, cara, daqui 3 semanas eu tenho uma maratona fora do país. E eu não posso parar, né? Eu tenho que continuar treinando e tenho que ir lá. Aí ele, 3 semanas? Você vai ficar imobilizado pelo menos 6 semanas. E se você tiver uma boa recuperação, com 6 semanas você pode começar uma fisioterapia. Aí eu comecei a rir pra caramba, assim. Eu falei, cara, e daqui 5 semanas eu tenho um duplo triatlon nos Estados Unidos também. Aí ele, triatlon, nadar, fazer movimento de rotação de ombro, 6 meses. Aí eu falei assim, beleza, doutor, anota meu caso aqui que a gente vai abrir um precedente. Aí ele, como assim? Eu não vou operar e não vou nem mobilizar e não vou tomar o remédio. Aí ele assim, cara, vai pra casa, descansa, depois a gente conversa. Fiquei 3 dias de molho, assim, parado. Eu dormia sentado de tanta dor, assim, não podia deitar, né? Eu dormia sentado aqui. E 3 dias, aí no 4º dia eu caminhei 5 quilômetros, caminhei 8 quilômetros. No 5º dia eu corri 5. Aí descansei um dia, no outro eu corri 10 e 1h10. Quando deu 2 semanas, eu corri 20 quilômetros em 2 horas. E quando deu 3 semanas, eu fiz a maratona de Miami em 3 horas e 50. E você não operou no fim? Não operei. E até hoje, se operado, fez de novo? Não. Quando eu terminei a maratona, 3 semanas depois do acidente, eu fiz 10 flexões de braço encostando o peito no chão, pedi pra filmar e mandei vídeo pro médico. Falei, e aí, doutor, dá pra começar a fisioterapia? Aí ele falou, de quando é esse vídeo? Falei, agora, acabei de fazer a maratona. Ele falou, é simplesmente impossível. Nenhum adulto calcifica uma fratura completa como a tua em 3 semanas. E daí você foi falei, lá, então como é que eu fiz? Ele falou, eu não faço ideia, mas vem pra cá que eu quero te examinar. Aí eu falei, eu não posso, porque daqui 2 semanas eu tenho triatlon. Aí ele falou, cara, quando tu voltar a gente conversa. Aí eu fui lá, fiz o triatlon, foi meu pior desempenho, fiquei em 11º, fiquei puto ainda, tinha esquecido que eu tinha fraturado, fiquei puto. E que eu não treinei como deveria, pedalei 3 dias só antes da prova e tal. E aí quando voltou eu fiquei cheio de calos ósseos assim nas fraturas, mas não tive problema de mobilidade, nada, sem sequela nenhuma, assim, cara, espetacular. Isso tudo graças a muitos anos de musculação pesada e de todo o tempo cara, eu tenho 28 anos de esporte, me quebrando e consertando, então meu corpo aprendeu a fazer isso com muita eficiência. Cara, como que você gerencia isso, cara, esse equilíbrio entre treinar, competir e a sua vida pessoal? Eu não separo, né? Tudo é uma coisa só, né? Não tem minha vida pessoal e a vida esportiva. Tipo, isso é o que eu faço, né? As pessoas perguntam qual treino para fazer 20 Ironman contínuos, né? Tipo, é a vida. A maneira que eu encaro os problemas desde lá dos 14 anos até hoje é o que permitia que eu pudesse olhar para a dificuldade de ficar 2 dias dentro da água ou de ter uma fratura e ainda assim isso não ser o suficiente para parar. Essa mentalidade que permite ir além daquilo que qualquer pessoa acharia, não, agora tem um motivo para parar. E para mim não tem, entende? Essa mentalidade é o que permite isso. Então eu não posso dissociar a minha vida de Daniel com a vida de Ultra Daniel, entende? É tudo uma coisa só. E eu dediquei a minha vida para isso e vou continuar dedicando, que uma das metas da vida é o meu aniversário de 100 anos, correr 100 quilômetros para comemorar. Porque... Legal essa, hein? Essa é legal, hein? Essa é legal. Porque até Quantos hoje... anos você tá agora? 42. Só pra saber se eu vou estar vivo até lá, né? Tô com 37, 5, 95, aguento, vou ver você. Tá. Vou correr 95 então, Porque o dia que você correr 100. O que você acha?
Você vai estar com 94? Tu consegue. É só começar a treinar agora, pô. Que é isso? Isso aí. Dá. É, claro que dá, só tem que querer. É, isso aí tem que querer, esse é o ponto. Esse é a questão de tudo na vida, tem que querer. A questão é que as pessoas querem muito superficialmente as coisas, sabe? Ou querem que as coisas aconteçam no tempo delas. E as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. A questão é quanto fracasso você aguenta até o sucesso aparecer. Essa aqui é a pegada. E a maioria desiste muito antes de chegar na metade do caminho, na vida, né? E que para mim, por exemplo, a parada do Destruindo o Impossível, que é a minha palestra Destruindo o Impossível, o livro Destruindo o Impossível, a mentoria Destruindo o Impossível, não tem a ver com as distâncias que eu faço, mas tem com tomar as rédeas da minha vida lá com 14 anos, e hoje já ter viajado para dezenas de países, ser o vice-presidente da Associação Internacional de Ultratriatlo e receber para fazer aquilo que eu sempre paguei caro para fazer, entende? Tipo, isso é destruir o impossível, sabe? E de tantas humilhações que eu sofri quando eu comecei a fazer isso, que era visto como louco, visto como idiota, que eu tava perdendo tempo, sabe? E quando todo mundo tava achando defeito e falando mal, eu tava seguindo em frente, entende? E hoje só de vocês, por exemplo, ter me convidado para estar aqui, para mim já é uma grande conquista, assim, sabe? Porque qual que era a perspectiva, cara? O cara lá de Blumenau, lá dos Cafundó, que não aparecia nem no Jornal do Almoço ali, se agora, tipo, tá aqui falando com vocês, entende? E as pessoas olham para mim hoje, assim, com respeito e elas dizem que eu inspiro, que eu sou motivador. Assim, pô, isso é uma grande conquista, assim, sabe? E eu não tenho a menor pretensão de pensar em me aposentar ou de parar. Tem gente que fala, tu tá com 42, quando que vai se aposentar? Cara, a gente tem o Sérgio Cordeiro aqui no Rio de Janeiro, ele tá com 70 anos e tá nativo ainda. No ano passado ele fez um quíntuplo contínuo com 69 anos e venceu a prova. Não venceu na faixa etária, ele venceu todos com 69 anos. 69 anos ele nadou 19 km, pedalou 900 e correu 211. Esse é o tipo de lugar que eu quero ir, entende? Esse é o tipo de lugar. A gente está arranhando a superfície do potencial humano e eu quero estar na vanguarda de tudo que a biologia humana é capaz de proporcionar, sabe? Tipo, eu sei que muitas das coisas que eu faço não tem nenhum artigo explicando, que não dá para explicar, entende? Fica assim, isso aí é empírico. Cara, ninguém tentou fazer ainda e não deu a cara a tapa. E a gente do Ultra Triatlo tá dando a cara a tapa para descobrir o que dá para fazer. Tem o meu amigo Betz, né? Betz Knechtel, suíço, tá com 59 anos e tá com 314 Ironman no currículo. 314. Ele é o cara, tá no Guinness, o cara que mais tem provas de Ironman no mundo. 59 anos. E não pensa em parar. E aí tem o meu amigo, arqui-inimigo, que é o Goulven Trista, um francês, 3 vezes campeão mundial. Foi esse que ganhou por 3 km de você? Não, esse é o que ganhou o Double Decker no ano passado. 3 vezes campeão do mundo, tem a minha idade, e o objetivo dele é cravar 1000 Iron, 1000 ao longo da vida, assim, né? Ele tá fazendo em média 40 por ano, cara. Imagina, cara. Tipo, esse é o nível de mentalidade dos caras, sabe? É uma mentalidade diferenciada. No ano passado, no Double Decker, nos 3.600 quilômetros, teve uma americana que estava fazendo, a primeira Double Decker dela, né, óbvio. Ela caiu da bike com 600 quilômetros, quebrou a mão e quebrou o rádio aqui, né? E aí todo mundo olhou, putz, tadinha, né? 600 km, vai abandonar a prova, depois de ter passado lá nadado 76, tão pesado e tal. Ela foi pro hospital e voltou 3 horas depois, engessada, subiu na bike e terminou a prova. Terminou o pedal e terminou a prova. Primeira americana a fazer um double deck. É diferente, mano. É uma mentalidade diferente. Isso que você falou do quanto fracasso você aguenta até ter sucesso, eu acho que é algo que quem tá ouvindo a gente aí, que é empreendedor, empresário, que tem algum sucesso, vive isso todo dia. Talvez não no triatlon, né? Mas vive isso na vida. Porque no fim do dia, o papel do vendedor, o papel de qualquer pessoa que prospera, ela teve que beijar o chão, cair lá embaixo, achava que não tinha fundo no fim do túnel, no poço, ainda tinha um alçapão, ia mais para baixo. E essa no final. Para daí voltar, né, com tudo. No final do dia, essa é a frase, óbvio, vai ser repetida, né? Essa é a verdade. É a típica frase que sempre que a gente ouvir, ela vai ter um significado, ela vai reforçar esse ponto. Cara, é porque
a gente vai fracassar muitas vezes e vai vencer poucas, né? São poucas vezes que tu tem o triunfo, né, cara? Igual disciplina e motivação. Você tem que ter disciplina, motivação ela vai... Vem, vai, e quando vem, e se não vem, tu tem que seguir da mesma forma, né? E os dias mais incríveis são aqueles que você não tá a fim de ir. Eu falo que os piores dias são os melhores, né? Os piores dias são os melhores. Porque se nos piores dias, no dia que tinha tudo para dar errado, tu conseguiu fazer, nos dias que tu tiver uma condição um pouco melhor, tu vai ser espetacular. Então, eu lembro no surf era assim, cara, quando tava chovendo e tava ventando, e dá uma peneirada, ninguém queria ir, aí você ia, aí de repente o vento parava, o mar ficava perfeito e não tinha ninguém na água. E aí, meu irmão, era o dia clássico. No pedal dá muito isso, assim, final de semana, vamos fazer aquele treinão, aí fecha o tempo, aí, sei lá, só tá tudo sozinho lá no meio do nada, assim. Cara, eu fiz um quíntuplo contínuo na pandemia de treino, lá na praia de Penha. Cara, deu 3 graus, cara. A data que eu tinha escolhido casou com o dia mais frio do ano lá em Penha. 3 graus, e aí tava dentro d'água nadando no mar. Uns 19 quilômetros, cara. Eu saí roxo de dentro d'água. Na época eu não sabia fazer o controle da respiração do Wim Hof para controlar a temperatura do corpo. Cara, eu saí muito ferrado, assim. Fiquei meia hora para conseguir aquecer o corpo, assim, tremendo inteiro. Aí subi na bike de madrugada, estava 9 graus em cima da bike ali assim, eu tentando gravar vídeo, fiquei fazendo live o tempo todo assim, todo live, e falando com a galera assim, e a boca tremendo, lábio duro, assim, não conseguia falar, e ainda assim, na época foi o 6º melhor tempo do mundo na distância, e nessas condições, e sozinho, né, botei meu carro de apoio, aí era o cooler no porta-mala com as bebidas, comida lá. E aí a cada 3, 4 horas eu ia lá, pegava hidratação e seguia fazendo o circuito assim. Espetacular. Como que funciona a nutrição durante uma prova dessa? Cara, isso é uma das coisas mais legais que tem de fazer esporte durante tanto tempo. É porque tu ganha uma liberdade alimentar que é fora do comum, né? No Double Decker, durante o ciclismo, por exemplo, eu tinha um gasto calórico de aproximadamente 15 mil calorias por dia. 15 mil calorias. Só pra galera entender aqui, ó. 6 mil calorias, você perde 1 quilo de gordura. 7 mil e poucos. 6 mil e lá vai cacetado, 6.600, algo do gênero. Então 15 mil, você tá falando de quase perder 3 quilos de gordura. Gordura pura. Por dia, tirando água... Tirando todo o resto. Sim. E na corrida chegava perto de 20 mil calorias na corrida. Então, para conseguir repor isso, cara, você tem que comer monstruosamente. Então, tudo aquilo que as pessoas estão jogando fora, né, e não pode comer porque não é saudável, os hipersódicos, os hipercalóricos, os hiperaçucarados, é tudo aquilo que a gente come, cara. O máximo de caloria concentrada, assim, né? Tipo, muita pizza, ou muito molho branco. Não. Na gringa não tem açaí, né, cara? Na gringa não tem açaí. Mas isso você quer dizer o quê? Então, o máximo de caloria por menor volume possível... de produto para facilitar o trato digestivo. Por exemplo, uma lata de leite condensado tem menos de 1.400 calorias. 1.400 calorias é 1h05 correndo. É nada. 1h05, cara. Mas o que você come, então? Assim, a pizza... Pizza é uma coisa que como bastante, como muito macarrão com molho gordo assim, molho de tomate mesmo, maionese, tudo que for mais cremoso, purê de batata, sempre com muito sal, tudo, muito chocolate, esse chocolate que tem caramelo dentro, aquele que você corta e puxa. Maravilhoso. Isso ali. Cara, essa é uma outra parte, mas... E ainda comendo desse jeito eu perdi 12 quilos, cara. Você nasceu mesmo, achado meu destino, meu. Aqui falta o treino. Epifania, pô. Mas a parte da comida faz muito sentido. Como é que eu toco a vida como maratonista. A minha alimentação é de ultramaratonista. Mas o que você tinha falado do chocolate e muito sal. Por que muito sal? Pra reter o máximo de líquido pra você não desidratar, principalmente na corrida, né? E mesmo assim você perdeu 12 quilos em quanto tempo? 3 semanas. Em 3 semanas. Legal, né? E comendo de tudo e comendo muito, cara. E comendo muito. Eu consegui também com o Monjaro. É um remédio. Mas foi sem comer, né? Que loucura, cara. Aqui, conta a tua próxima aventura, então. Teu próximo extremo. Porque é o extremo, a tua vida é um extremo. Qual é o teu próximo extremo agora que você vai pra cima?
Dia 23 de junho agora, eu vou para a França fazer um quíntuplo contínuo. Vou competir com 36 europeus lá, tô bem feliz disso. E eu tive agora em Honduras, fiquei 3 semanas treinando em Honduras, um calor de 41 graus, radiação que chegou a 20, numa escala que vai até 11, teve um dia que chegou a 20, cara. Tu parece estar num micro-ondas, assim, correndo 210, 220 km por semana, cozido. Aí eu cheguei aqui embaixo, cara, parece que eu rejuvenesci uns 10 anos, assim, no potencial atlético, um negócio espetacular. E agora tô muito fissurado para ver o que vai dar para fazer na prova, assim, sabe? Porque eu tô nadando mais rápido, correndo bem mais rápido, e aí a estratégia é você fazer um pedal conservador para poder correr o melhor, assim, né? E vai ser mais ou menos 3 dias de prova, sem parar, sem dormir, sem descanso. E isso, ele vai servir como treino para o triplo Deca lá de junho, né? Ela tá ali estrategicamente, essa prova. Então, não tem o objetivo de vencer, tenho chance de vencer, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é treinar o meu desempenho atlético, minha estratégia alimentar, estratégia de logística de prova, né? Para replicar o mais perfeito possível lá na outra, que é a prioridade. Aí a outra é vencer ou vencer. Agora, uma curiosidade, você bebe cerveja durante a prova? Bebo cerveja durante a prova, durante o dia. Tô chateado que vocês não me trouxeram nenhuma aqui. Não tem no escritório, posso, que eu vim dirigindo, não posso. Mas qual é essa estratégia da cerveja? Cara, a cerveja não é uma apologia ao alcoolismo, não é, que isso fique bem claro, não tô dizendo bebo um engradado de cerveja. E assim, quando eu bebo, eu bebo goles, né? Não bebo uma long neck inteira, uma lata inteira, entende? Bebo goles. A questão é que, assim, você sempre vê, assim, a maioria dos problemas que existem em relação ao alcoolismo é o cara, assim, o cara tá estressado, tá puto, tá triste, o cara vai lá e toma uma cachaça, toma um uísque, uma bebida quente e putaço ali meio que pra dar uma anestesiada nas emoções ali. Mas você nunca vai ver um cara putaço tomando cerveja. O cara vai tomar cerveja no happy hour, na praia, num momento de descontração. Só esse mecanismo de associar uma bebida, alguns goles de uma bebida, ou simplesmente às vezes só olhar para a garrafa, já te dá uma tranquilidade e faz você perceber, cara, existe coisa boa na vida. E quando você está numa prova, que você está com dor no corpo todo, às vezes está com muito sono, às vezes está com medo do que vai acontecer, às vezes frustrado. Você faz a sensação da linha de chegada mais cedo. Você traz aquele momento. E sem contar a questão de calorias que ela tem, que para mim é extremamente útil, né? Eu preciso das calorias que ela tem, como se fosse comer um pão líquido, então para mim é muito bom, é bem mais rápido, né, a absorção. E o amargor dela, para mim, é a melhor parte, porque principalmente a maioria das coisas que a gente vai usar de suplemento e tal são açucarados. E aí fica com a boca melada, fica aquele negócio meio nojento na boca. Depois, assim, claro que durante um dia só, tranquilão. Mas quando você tá vários dias fazendo isso, cara, você não quer mais esse doce na boca, assim, sabe? O gosto doce na boca. E aí o amargor dá aquela zerada, assim, e aí isso tudo melhora o teu rendimento. Alô, Heineken, patrocinar o homem aí, ó. Sim, tem que ser Heineken. Não dá pra tomar outra cerveja, é melhor tomar água, né? Se for tomar outra cerveja, é melhor tomar água. Heineken é diferenciado. Ô, Dani, pra gente fechar um bate-bola rápido aqui, Maria Gabriela, complete a frase, o mundo precisa de... mais ultra triatletas. Boa. O que você deixou de ser quando cresceu? Medroso. Qual a característica que diferencia um atleta comum de um atleta de alta performance? A mentalidade, óbvio. Se você tiver um superpoder, qual o problema do mundo você gostaria de resolver? A falta de fé em si mesmo. Num filme, qual a cena da tua vida que você gostaria de assistir gravada num filme no cinema? Quando os médicos no DECA disseram que eu não podia caminhar com o pé do jeito que estava e eu fui lá e corri 422 quilômetros. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Quando eu cruzei a linha de chegada do primeiro Double Decker. Ué. É isso, senhoras e senhores. Que podcast, hein? Papo bom, mano. Caceta, deu até vontade de ir no banheiro, depois de, tanta correr que eu nadei e pedalei aqui. Tive um déjà vu aqui. A gente não perguntou pra ele como ele vai no banheiro durante a prova. Normalmente essa é a primeira pergunta. A gente é diferente. Então vai ficar pro próximo essa pergunta, hein? Galera, espero que vocês tenham gostado de mais um Extremos aqui com você. Esse é um extremo de verdade. Foi extremo de verdade. Ó, não esquece
de ir lá, dar 5 estrelas no nosso podcast, colocar o sininho aí para receber os nossos outros podcasts aqui da casa, e lá também na nossa pergunta que a gente tem aqui, se você está ouvindo no Spotify, no celular, tem uma pergunta que a gente sempre faz, que a pergunta dessa vez, qual que é a pergunta aí, time? Olha só, é a mesma pergunta da de ontem. É isso aí. Como você encara o seu medo? Como você encara o seu próprio medo? Isso é pra eu responder ou Não, pro público é pro responder? A galera do público Spotify responder. interagir com a gente. Agora aqui, qual é o teu Instagram pra galera te seguir? Ultra Daniel de Oliveira. Pode me encontrar no Google, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ultra Daniel de Oliveira só tem um. Pode procurar que só tem um. Animal. E você? Fred Soares. @bruno.nardon. Sigam a gente no Instagram, @G4podcast. Tamo junto e até o próximo episódio. Bora correr. Valeu.